aqui na boca. O que você tá achando? Perfeito. E hoje eu vim ensinar para vocês a fazer esse contorno e iluminação super fácil para você aplicar aí nas suas clientes, nas seus modelos. Tem muitas dicas bem bacanas que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então é isso, mas antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber notificações assim que eu postar vídeo novo. Curte, comenta aqui embaixo também o que você achou e sugestões para os próximos vídeos. Vamos lá? Então para começar, eu vou começar a fazer o contorno escuro. Por que eu sempre começo pelo contorno escuro? Porque quando a gente passar esse contorno escuro, a gente vai precisar esfumar ele. E o que eu vejo que muitas pessoas erram é que elas fazem esse contorno claro, depois elas fazem o escuro, e quando elas vão esfumar, às vezes o escuro acaba ultrapassando o claro, e aí que pode vir essa dificuldade, não fica com um acabamento tão bonito, tá? Você fazendo esse corretivo mais escuro primeiro, toda essa parte do contorno mais escuro, e depois você vindo com claro, esse corretivo claro ele vai servir como se fosse uma borracha para esse contorno. Então você demarca toda essa parte escura e depois você vem limpando caso você tenha ultrapassado com esse corretivo escuro, tá bom? Então se você tenta fazer de outro jeito, tenta fazer desse que é bem mais fácil. Eu vou passar algumas diquinhas aqui para vocês para facilitar também, tá? Então eu vou começar com o corretivo da Maquia, essa camuflagem na cor Pecan, tá? Vou deixar todos os nomezinhos para vocês escritos, tá? E pra gente usar essa camuflagem, a gente vai precisar dar uma diluída, porque essa camuflagem ela é um pouquinho sequinha, às vezes a gente deixa aberta, então ela vem um pouco, ela dá uma secadinha mesmo, é como se a gente deixasse um corretivo aberto. Naturalmente ele vai dar uma secada. Então eu vou usar esse diluidor aqui da Suellen, tá? Mas pode ser o diluidor que você tiver. Eu não gosto de deixar ela tão mole, porque assim é mais fácil dela acabar invadindo a parte ali que é do contorno claro. Então a gente deixando ele nem tão duro e nem tão mole, fica mais fácil pra gente esfumar sem invadir a parte clara da maquiagem, tá? Então vou dar 2 pinguinhos de diluidor, tá? Não dilui muito, senão ele fica muito líquido, não dá cobertura e também acaba acontecendo isso. Então vou pegar um pincel, esse aqui é o A32, tá? Ou eu uso o pincel da própria base, tá? Mas como eu já ensinei a fazer com esse, eu vou fazer com esse outro aqui também, que é o da Macrylan. Ele é só um pouquinho mais fininho. Ele é bom para quem tem um rosto um pouquinho menor, não é o caso da Isa, mas eu também gosto bastante dele, caso você aconteça muito com você de você baixar muito esse contorno ou subir muito ele, pega um pincel um pouquinho mais fininho que pode te ajudar, tá? Vou pegar aqui o produto, ó, ele já fica bem molinho. E eu vou começar a fazer as marcações. No caso da Isa, ela tem um rosto um pouco mais quadrado, então não tem a necessidade de eu tentar afinar esse rosto dela, nem nada disso. Então eu vou fazer um contorno um pouquinho mais reto, que não vem desde a ponta da orelha. Porque que acontece? O bonito no rosto dela, e o que a gente quer preservar, é que ela tem as maçãs do rosto alta e o maxilar alto também. Então se eu diminuir essa parte aqui dela, ela vai perder o que tem de mais bonito no rosto dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais ou menos aqui do tragus até a boca. A gente vai diminuir essa parte e fazer com que essa parte iluminada, ela salte mais ainda, então valorize esse formato de rosto, tá? Porque é um dos formatos de rosto assim mais bonitos que a gente encontra, não é à toa que as pessoas fazem harmonização para evidenciar esses locais, e a gente também tenta fazer isso com maquiagem, então eu não posso perder isso aqui no rosto dela. Então vou vir mais ou menos do tragus até a boca. Vou primeiro fazer uma marcação até mais ou menos uns 3 dedos da boca ali, tá vendo? E já vou levemente puxando para as bordinhas. Então, eu coloquei ali o produto e agora só com batidinhas eu já começo a esfumar ele aqui. Só batidinhas. O segredo é não pegar muito produto. Se você pegar muito produto, você vai depositar ele aqui. Quando você for tentar esfumar, ainda vai ter muito produto no seu pincel e aí sim você acaba subindo esse contorno. Então pega uma quantidade o suficiente só para passar ali, tá? Não faz assim dentro do seu contorno, senão é muito produto o suficiente para passar na metade do rosto dela inteira, tá? Então, eu vou agora só nas bordinhas aqui. Essa parte de baixo eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais marcada, tá? Não tão marcada, não risco, mas essa parte eu deixo bem esfumada e essa parte aqui eu deixo um pouquinho mais marcadinha, tá?
que fica muito bonito na foto. Então, eu vou só dando batidinhas. E aqui, quando tiver bem pouco produto, eu venho aqui para a parte interna do rosto. Depois eu termino meu esfumado com a Beauty Blender. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tô fazendo bem didático. Muitas pessoas falam, Jana, mas você faz seus vídeos explicando muito. É porque, gente, eu não sou youtuber, eu sou professora de maquiagem. Então, óbvio que eu quero que vocês aprendam. Não é um tutorial, é uma aula aqui no YouTube pra vocês, tá? Então, eu não quero explicar de qualquer jeito, eu quero que vocês realmente aprendam. Em tutorial, a gente não aprende como que a pessoa tá fazendo, tá? Então, não tem como explicar pra vocês uma coisa que é pra vocês aprenderem, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, tá? Fazer a mesma coisa aqui, do tragos pra boca. Deposito aqui o produto, porque essa parte a gente quer que ela fique mais escura. E aqui, esse contorno tem que ir sumindo, né? Então, vou pegar aqui e aos pouquinhos eu vou vindo para as bordinhas desse contorno. Com bastante cuidado, ó. Aqui eu não preciso esfumar, porque aqui eu quero que ele fique um pouquinho mais forte mesmo. Então, eu vou esfumando só as bordinhas. Vou levar um pouquinho ali pra orelha também, pra não ficar aqui escura e a orelha branca, tá? Porque às vezes a pessoa vai usar um penteado mais preso e tal, então aqui fica o contorno e aqui fica a orelha branca. Então a gente tem que tirar essa marcação, tá? E pronto. Esse contorno em creme, a gente nunca faz ele muito escuro. Por quê? Porque a gente precisa selar ele com um pó escuro depois. Então, se eu passo um contorno muito escuro e depois selo com um pó muito escuro, vai ficar só contorno na maquiagem dela. Então, vou dar mais um pinguinho agora, porque a gente vai pra testa, tá? No caso da Isa, ela não tem a testa muito grande, então a gente não faz um contorno muito elaborado, tá? Então, peguei aqui e vou começar a fazer desse lado aqui. E o que eu vou fazer? Eu afasto um pouquinho o cabelo dela e eu começo a marcar só a raiz aqui do cabelo. Se a testa dela fosse grande, a gente teria que trazer um pouco mais pra cá esse contorno, tá? Então, pega aqui um pouquinho do produto e vai marcando. Esse mesmo contorno eu já encontro com aqui o da bochecha que eu fiz, tá? Muito importante, não deixe essa raiz aqui do cabelo vai ficar seco aqui, sabe? Por exemplo, você trouxe o contorno até aqui e aí quando a pessoa ela faz assim pra amarrar o cabelo, tá branco, tá uma divisão certinha. Não, isso não pode acontecer, tá? Então a gente leva até pra raiz do cabelo. Depois, se ficar muito na raiz do cabelo, você pega uma escovinha e vai tirando que sai sem problema, tá? Mas não deixa essa parte branca, senão fica feio. Vou fazer em toda essa parte com bastante cuidado, tá? Depois a gente ainda vai voltar aqui com o pó. Fazer a mesma coisa aqui deste lado. Puxa aqui e a gente vai, como se estivesse penteando esse contorno. Vai levando pra lá o excesso e as bordinhas também. E aí eu já levo aqui pro contorno da bochecha, tá? E depois, com quase nada no pincel, eu venho dando batidinhas aqui nas bordinhas. Gosto também de dar uma contornada aqui nessa parte, ó. Então, eu contorno aqui e ilumino aqui para dar uma projeção maior pro queixo dela. Se a pessoa tiver o queixo grande, a gente não pode fazer isso, tá? Então, bem de leve aqui. No caso da Isa, a gente não precisa fazer contorno nessa parte, tá, gente? Porque ela não tem papada. Vou contornando toda essa parte. Em seguida, eu venho com a Beauty Blender pra tirar qualquer marcação que possa ter ficado ali. Mesmo a gente esfumando com o pincel, às vezes pode ficar alguma coisa. Então, eu venho aqui só tirando essa marcação, tá? Vocês viram que a pele dela tá contornada, mas ainda assim tá um contorno leve. A gente vai construindo camadas para ficar um contorno na medida e bem feito, bem bonito, sem ficar aquela coisa marcada, muito escura, porque isso pode estragar a sua maquiagem, tá?
Agora a gente vai para o último contorno, que é o contorno do nariz, e eu vou fazer a mesma coisa com o mesmo corretivo, tá? Aqui a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque como a gente não vai fazer esse contorno de nariz esfumado, e sim com um pincelzinho que ele deixa mais concentrado, que é esse pincel língua de gato, se a gente não tomar cuidado fica muito escuro, né? Então vou dar um pinguinho aqui, só um pinguinho do diluidor. Vou pegar, gente, esse pincel ele não tem nem nome, é aqueles baratinhos que a gente usa em perfumaria, língua de gato para corretivo, tá? Vou começar então fazendo o contorno aqui. E primeiro a gente vai fazer duas linhas paralelas. Então eu vou pegar aqui mais ou menos do topinho do nariz até o final do nariz, fazendo um traço. Certo? Vou fazer aqui do outro lado também. O importante é que esse traço fique reto, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Então faz um traço aqui. E faz um traço aqui também, certo? Depois disso, a gente precisa fechar o final do nariz, porque quando a gente trabalha com contorno, tudo que a gente escurece, a gente esconde. Então, se eu deixo essa parte aqui toda iluminada, vai parecer que o nariz da Risa é fininho, mas muito comprido. Então, eu fecho essa parte aqui também. E vou levar para o contorno não terminar seco aqui, sem nada, eu levo ele aqui para terminar na sobrancelha. Então, eu puxo ele para cá e ele vai terminar aqui na sobrancelha, certo? Assim, a gente não sabe onde o contorno começou e onde ele terminou. Então, é bem importante para não ficar ali, ó, o contorno começou aqui, o contorno começou ali, então fica tudo bem contornado. Vocês podem perceber que tanto o rosto, ele termina aqui na raiz do cabelo, ele termina aqui na raiz do cabelo, aqui ele termina na sobrancelha, ele termina aqui, então não fica aquela coisa marcada, sabe? Apesar de estar bem contornado, não é um contorno marcado, que você tá vendo ali onde ele começou e onde ele terminou, tá? Então, e depois, quando a gente for fazer o esfumado nesse olho, o esfumado vai ajudar a esconder esse contorno aqui, tá? Então, a gente terminou aqui na sobrancelha, certo? Agora, a gente vai vir com a Beauty Blender, não precisa ser... Eu bati aqui, vai sair no áudio. E agora a gente vai vir com a Beauty Blender, mas não precisa ser a pequenininha, tá? Pode ser essa que você tá fazendo a pele mesmo. E a gente vai vir bem de leve, só dando uma amenizada nele aqui, porque o pincel que a gente usou não é de esfumar, então a gente precisa voltar aqui e dar uma amenizada nesse tom, só dando batidinhas, tá? Nunca arrasta essa esponjinha. Mas só dando uma amenizada nesse tom aqui. Vem um pouquinho mais. Na divisão aqui. E aqui também. Então agora que a gente fez toda a parte escura do rosto, a gente já escondeu, teoricamente, o que a gente gostaria de esconder, a gente vem iluminando, projetando as partes com um corretivo mais claro, que é a parte de baixo dos olhos, esse meio aqui das sobrancelhas, queixinho, arco do cupido, meio do nariz, porque pra gente realmente dar visibilidade para esse contorno, vocês podem ver que ele tá ameno até agora, a gente precisa criar esse contraste com um produto mais claro. Então eu vou usar esse corretivo aqui da Dalla, ele é o número 3, tá? Lembrando que você não pode usar um corretivo muito claro, porque isso é moreno. Se a gente usar o mesmo corretivo que eu uso em mim, eu usar nela, vai ficar uma coisa muito clara, vai ficar desproporcional e não fica bacana, tá? Lembrando que quando eu tava fazendo a pele, eu já corrigi com o corretivo do tom dela, tá? A gente nunca corrige olheira com um corretivo mais claro, porque sempre que a gente for tentar corrigir uma coisa mais clara com alguma coisa mais escura, a gente vai ter muito mais dificuldade. Por exemplo, se você pinta a parede da sua casa de um tom de preto e depois você tenta cobrir com branco, quantas camadas de branco você não vai precisar para tentar cobrir aquilo, né? Então, pensa mais ou menos assim e corrige primeiro com o tom dela e depois a gente vem iluminando, beleza? E uma coisa muito bacana quando você faz o contorno do nariz é você criar um contraste para ele também. Então a gente vem aqui bem próximo de onde a gente fez o nosso contorno escuro e a gente vai passar o corretivo até aqui, ó. Aqui tá o corretivo escuro e aqui tá o corretivo claro. Assim a gente dá mais ênfase porque a gente tá criando um contraste nele ali. Não reto, tá? Porque a gente quer afinar, então a gente tem que fazer ele nesse formatinho triangular também. Vou passar aqui, fazendo a mesma coisa.
Passa em toda essa parte clarinha, porque uma coisa que muita gente erra é escurece toda essa parte. E não, a gente clareia essa parte para parecer que tudo isso é a parte de baixo dos olhos dela e só aqui é o nariz, tá bom? Então, eu vou passar em toda essa parte aqui. E subo. Certo? Passar aqui no meio da sobrancelha. Não precisa fazer desenho nenhum, tá, gente? Isso aqui tudo vai ser esfumado. Queixo. Arco do cupido. Topinho do nariz. Eu não passo até aqui, eu passo só até essa parte, pra parecer que só isso aqui é o nariz. O iluminador, sim, eu passo na pontinha, tá? E vou passar aqui pra gente criar um contraste também. Porque essa parte tá contornada e essa parte tá iluminada. Agora, o primeiro lugar que eu venho é no topinho do nariz, porque tem pouco produto aqui na minha esponjinha. E essa parte aqui, ela é bem fininha, né? Então, como a gente deixou pouco espaço, não pode ter muito produto aqui, senão é perigoso ele escorregar e acabar invadindo o espaço do meu contorno escuro, tá? Só dando batidinhas, em seguida eu venho pra testa. Eu passo em toda essa parte, lembrando que aqui tá contornado e aqui a gente vai iluminar. Vou virar minha esponjinha para fazer as bordinhas aqui. Certo? Venho aqui pro queixo. Viro a esponjinha. Por que eu tô virando a esponjinha? Porque ela vai criando excesso de produto. Eu virando, eu consigo ter um esfumado melhor. Arco do cupido. Viro a esponjinha. Pra tirar o excesso ali. Agora eu vou fazer a parte de baixo aqui. Lembrando que a gente não pode invadir o contorno. Então, eu venho esfumando até aqui e só o que sobrar de excesso eu vou subindo até encontrar com o meu contorno, beleza? Fazer a mesma coisa. E uma coisa bem legal é que você tenha uma toalhinha de pano preta de preferência para não sujar tanto, né, para não manchar. E você vem tirando o excesso do corretivo aqui nessa toalhinha. Pode ser uma toalha de papel também, né, mas eu prefiro toalhinha assim mesmo, que você lava, tá limpinho e pronto. E agora eu vou para a parte de baixo dos olhos. Vou tirando toda o excesso desse corretivo, toda a marcação dele. E aí eu vou tirando esse excesso da esponjinha na minha toalha. Então, ó. Principalmente quando eu for chegando aqui nessa parte onde eu não posso invadir com claro, ali a parte que é do meu escuro, certo? Então, vem aqui, limpa e tira o excesso. E vem esfumando só as bordinhas. Não coloca essa esponjinha muito pra lá, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Pega e vai limpando na sua toalhinha. Pega e vai limpando. Para esse passo, eu vou usar, para essa parte aqui, entre o corretivo claro e o corretivo escuro no nariz, eu vou usar essa esponjinha menorzinha. Essa daqui, gente, nem tem marca. Eu achei no chinês mesmo, naquelas lojinhas de chinês, tá? E eu só uso ela basicamente para fazer esse passo. O resto tudo eu prefiro fazer com a outra porque eu acho mais prático. Então, eu venho aqui só entre o meu corretivo claro e o corretivo escuro, porque a gente quer contraste, mas a gente não quer que fique uma marcação, né? Vou virar aqui um pouquinho só pra... Então, venho aqui, só tirando a marcação. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Venho aqui só em cima, só na bordinha mesmo. E vou tirando toda essa marcação. Então,
agora a gente vai selar esse contorno. Eu vou usar esse pozinho da Dalla, qual é a cor dele? Acho que é 11, tá? Vou pegar com esse pincelzinho aqui da Florenza, o P124, e a gente vai começar a selar toda essa parte escura aqui do rosto. Com a mão bem levinha, só dando batidinhas, não esfrega, tá? Porque essa pele ainda tá molhada. A gente vai só selando essa parte, ó. Toda a parte que a gente fez contorno. Só dando batidinhas. Vou selar também aqui a parte da testa. Eu sei que às vezes parece que como eu faço muito rápido as batidinhas, parece que eu tô fazendo assim, mas não. Eu faço assim e puxo, tá? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas você tá arrastando. Não, é só dando batidinhas, ó. É que como eu faço rápido, dá a sensação que eu tô esfregando, mas não. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Isso aqui você não precisa fazer com pó compacto, você pode fazer com o seu contorno mesmo que você tenha, enfim. Tá? É só um pozinho mais escuro mesmo, que eu uso pó ou paletinha de contorno, enfim, tá? Vou dando batidinhas aqui, cuidando pra não ficar marcado também, tá? Só vai pras bordinhas na hora que você tiver pouco produto ali no seu pincel. Só dando batidinhas. Vou passar um pouquinho aqui onde a gente tinha passado também. E pronto, o único lugar que eu não selo com escuro é o nariz, tá, gente? Agora eu vou passar o blush. Eu sei que essa parte não faz parte do contorno, mas eu gosto de passar ele antes de selar a pele. E essa parte de selar a pele, sim, faz parte do contorno, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Eu vou usar esse blush aqui dessa marca Uni, que é uma marca que eu tenho gostado bastante. Inclusive, usei o primer na pele da Izzy e gostei bastante. Que ele é bem rosadinho, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. E vou aplicando só nas maçãzinhas do rosto aqui. Pega pouquinho produto, tá, gente? Passo ali e aí eu venho dando batidinha só nas bordinhas. Parece que tá muito escuro, mas depois eu vou fazer o olho, enfim. Vou dando batidinhas aqui e depois vou levando ele pra se fundir com o contorno e com essa parte clara, tá? Pra não ficar marcação. Só na batidinha, não esfrega. E agora a gente vai selar a pele dela. Eu vou usar o pó número 3 da Playboy, tá? Só que primeiro esse corretivo naturalmente ele acumula aqui, porque como não tá selado, né? Pele que não tá sequinha acumula mesmo, então a gente tira essas marcaçõezinhas antes de selar, tá? Porque senão a hora que a gente selar, depois vai ficar com essas marcaçõezinhas e depois não tem como tirar. Então vem, tira toda essa parte, pede pra ela continuar olhando pra cima. Vou vir aqui com o pó, uma esponjinha pequena e vou selar muito bem toda essa parte aqui. Jana, como que eu faço para essa parte não ficar marcada? Muito pó. Muito pó mesmo, tá? Pó a gente não passa um pouquinho com o pincel, a gente vem com a esponjinha e aplica uma quantidade bem bacana. Passar no bigodinho chinês também. Essa parte clara também. Aqui na testa também, onde a gente iluminou. E com uma esponjinha um pouquinho maior, eu vou passar ali no nariz também. O nariz eu também selo com o pó. Primeiro, porque ele já tá um pouquinho mais forte. E segundo, porque ele precisa de um pó solto pra ficar bem sequinho. Porque, afinal, a gente transpira por ali, então essa parte tem que ficar bem sequinha. E agora eu vou pegar pincelzinho normal só pra tirar o excesso desse pó. Eu não faço baking nas minhas peles, pra poder deixar ela
deixar esse pó ali um bom tempo, porque eu acho que não tem necessidade, tá, gente? Mas se você gosta, pode fazer, não tem problema. Vou passar uma bruma, já que a gente já tá terminando a pele juntas, vamos terminar então. Vou passar a bruma, essa daqui é da Fina Severina, tá? Só que eu coloquei ela no potinho da Rinodê, porque essa daqui tem o sprayzinho muito ruim. Então eu peguei o líquido que tava aqui e coloquei aqui dentro, tá? Pra ficar mais fácil. E vou deixar essa pele bem molhadinha pra tirar esse efeito do pó. Agora eu vou usar o iluminador do Guilherme Nogueira, com esse pincelzinho aqui da Macrylan também, e vou finalizar só iluminando essa pele. Vou aplicando aqui na maçã do rosto, mas levando um pouquinho pro blush e pro contorno pra fazer uma transição, não ficar só um risco ali. Ilumino o queixinho, o meio das sobrancelhas. Aqui ainda tá um pouquinho molhadinho de fixo, então vou deixar. Enquanto isso eu vou iluminar a pontinha do nariz e esse topinho. E esse topinho aqui eu já junto com esse iluminador da testa, tá? Se for cliente, não precisa fazer tão iluminado, que às vezes a cliente não gosta, tá? Agora dá pra gente fazer aqui, que ele já secou. Eu não passo com a bruma molhada, tá, gente? Porque senão pode ficar um pouquinho manchado. E é isso, gente. Tá finalizada a nossa pele. Fica uma pele bem iluminada, bem contornada, mas sem excessos. Então, espero que tenha ajudado vocês, que vocês reproduzam aí nas suas clientes, nas suas modelos. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo.